Hello, folks! E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Saudades de vocês, hein? Então, queridos, hoje a nossa aula consiste em retratarmos esse tempo verbal chamado Future Perfect Tense. Nós iremos retratar não somente a questão da estrutura frasal, né, em como poderemos organizar uma frase com esse tempo verbal, mas também as variações que ocorrerão nos verbos. Tá? Então fiquem bastante atentos com relação a esse tempo verbal. É bem tranquilo a questão do uso também, mas principalmente a questão do verbo principal, que ocorrerão algumas mudanças nos verbos principais dentro da frase. Mas vamos seguir em frente e vocês verão essas mudanças e qual a importância desse tempo verbal para o dia a dia, né, para o cotidiano. Então vejamos aí, passando para o próximo slide, o chamado Future Perfect in Form. Então nós vamos trabalhar o futuro perfeito, vamos ver que tipo de forma, né, como que é uma parte dessa estrutura do futuro perfeito. Então, para que eu tenha um futuro perfeito, eu necessito de will have plus main verb, and this main verb is necessary to use in the past participle. Então, o que eu preciso utilizar para formar o futuro perfeito? Eu tenho aí a presença, vou passar aqui com a setinha, para que vocês possam visualizar, ok? Ó, tá aqui. Eu tenho will have, tá? Mais o verbo principal, e esse verbo principal, ele é necessário ser conjugado no particípio. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá no finalzinho do conteúdo, tá? No último slide. É uma observação que vocês verão lá no finalzinho. Aí eu coloquei 2 exemplos aqui só para vocês terem uma noção da estrutura, tá? Diante de uma frase. I will have helped you. Então tem aqui a expressão will have. Percebam, tá? Que essa estrutura will have, ela é utilizada tanto no singular quanto no plural, ou seja, ela não será modificada. A única coisa que nós iremos modificar é o verbo principal. No nosso caso aqui é o help, eu acrescentei a terminação ed, por ser um verbo regular, tá ok? E na segunda oração, eu também tenho a presença de um verbo regular, porque eu tenho aí a terminação ed, mas isso pode variar. She will have called me when I arrive. Então, eu utilizei mais uma vez a estrutura will have e, em seguida, o verbo principal conjugado no particípio. Ok? Vejamos aí a próxima estrutura e o próximo slide. Veremos a questão do uso. Tá? Quando que eu devo utilizar esse futuro perfeito? So, when do we need to use this kind of tense called future perfect? So, refers to an action that will happen before another action in the future. Vamos lá. Eu vou utilizar o futuro perfeito para referir-se a uma ação que acontecerá antes de uma outra ação no futuro. Ou seja, eu terei ações somente ligadas no futuro. Tá? Então, esse futuro perfeito liga aí, né, uma ação que ocorrerá diante de uma outra ação. Logo, teremos 2 ações. I have here, by the time I'm 30 years old, I will have traveled to Europe. Percebam que eu tenho aqui a primeira oração, by the time I'm 30 years old. E a minha segunda oração, I will have traveled to Europe. Ou seja, eu tenho na primeira oração essa expressão chamada by the time, tá? Que ela é muito utilizada no futuro perfeito. E separando a primeira oração da segunda, que veio pela questão da vírgula, para mostrar que a estrutura do futuro perfeito ela permanece com will have, mais um verbo principal sendo conjugado no particípio. Ok? Vejamos a próxima. Future Perfect Form. So, we talk about now about positive form, when you want to make a sentence in an affirmative form. Pay attention, people. Preste atenção aqui. Lembra que eu disse para vocês no início do vídeo, tá? Que essa estrutura não mudaria? Justamente está ali, tá?
eu tenho o verbo auxiliar will, e eu vou passar aqui a setinha mais uma vez, ó, tá? E em torno do meu verbo auxiliar eu tenho todos os pronomes, tanto no singular quanto no plural. Logo, todos esses pronomes receberão esse verbo auxiliar will, seguido de have. E mais à frente, eu terei a presença de um verbo principal, main verb, sendo conjugado no past participle, no particípio. I'm sure he will have succeeded on the test. Então, mais uma vez, nós temos aí a forma afirmativa ou positiva, percebam aí, com a estrutura will have e mais o verbo principal conjugado no particípio. If you want to put in the negative form, pay attention, because you need to use subject plus will not or won't in the negative form plus have plus main verb in the past participle, people. Ou seja, você sempre vai ter a presença de um sujeito, ok? Que poderia ser um desses pronomes aqui citados acima, ou nome, ou nomes, tá? Ao invés de utilizar pronomes. Sendo forma negativa, somente o verbo will, que entrará nessa forma negativa. Ou seja, eu tenho a chamada full form, que é a forma mais comum, tá? E eu tenho aqui a forma com won't. Em seguida, utilizo have e mais o verbo principal. Vejamos aí o exemplo. He will not or won't have done it again. Então, utilizei aí essa estrutura na forma negativa.